Dias é uma figura histórica e cultural de imensa importância para o Brasil. Ainda assim, nem todos sabem onde exatamente ele nasceu. Para encontrar essa resposta, é preciso voltar no tempo e reviver memórias de uma revolta que buscava romper laços de Caxias com Portugal. Caxias, conhecida como Princesinha do Sertão Maranhense, ela tinha status de capital da província. São Luís era a capital da província, mas Caxias era como se fosse o segundo local, com possibilidades por causa de um grande comércio que aqui era executado e também pelas relações políticas aqui estabelecidas. Então nós tínhamos uma grande produção, de algodão. Então nós tínhamos uma agricultura, também bastante importante para aquele período, e aqui era um grande centro difusor do comércio maranhense. Então Caxias, ela era uma cidade bastante evoluída em 1823. Por isso levantou-se, com seu grupo, João da Costa Alecrim e Salvador Cardoso de Oliveira, combatendo o major português João José da Cunha Fidié. E foi aqui onde hoje temos as ruínas do antigo quartel da Balaiada, que houve a capitulação a 1º de agosto de 1823, sendo a adesão de Caxias à independência do Brasil. Apesar da resistência portuguesa, as tropas entraram triunfantes em Caxias, pelo capitão João da Costa Alecrim, e conseguiram depor os portugueses. Eles depuseram as armas e se entregaram. E como uma forma de retaliação para os populares que não aderiram à causa independente, foram estabelecidas multas, para serem pagas. E dentre esses portugueses estavam os irmãos Manuel Gonçalves Dias e Estevão. Só que, diferentemente de outros, eles preferiram fugir a pagar a multa imposta, João Manuel, junto à companheira Vicência Ferreira, resolve fugir para as matas do Jatobá, aqui no município de Caxias, para o seu sítio, chamado Sítio Boa Vista, distante aproximadamente 80 quilômetros daqui. E lá, no ano de 1823, a esposa dele estava grávida, quando estava com 25 anos de idade. Lá nasce, no dia 10 de agosto de 1823, o nosso poeta maior, o Antônio Gonçalves Dias. Passaram-se 2 anos e 6 meses. O governo independente deu um perdão a quem trabalhava no comércio, a quem era político, e chamou todos esses portugueses para uma conversa amigável. E João Manuel retornou com Vicência e o garoto, Antônio Gonçalves Dias, com 2 anos e 6 meses, lá da Mata do Jatobá. Voltou para sua antiga residência, àquela época, a Rua do Cisco. Reabriu seu comércio, conversou com membros do governo independente, passou então a ser um brasileiro livre, com dupla nacionalidade. Brasileiro por ter aderido à independência do Brasil, da coroa portuguesa, e português de nascença, mas ele começou a ter novamente suas influências aqui na cidade, tal qual as tivera antes da sua fuga. Aldeias Altas, berço do poeta. Caxias, cenário de infância. Aldeias Altas, onde nasceu, e Caxias, onde cresceu. 2 cidades que são memória viva de Gonçalves Dias. Historicamente, Gonçalves Dias, ele é um poeta maranhense, pelo fato de que na época, que ele nasceu, é o começo, o começo do Brasil também, E aí teve essa ideia de que ele nasceu em Caxias, De fato, ele nasceu em Caxias porque na época, toda a metade do Maranhão era Caxias das Aldeias Altas, e aí acaba com que tem essa disputa pelo fato do território, Sendo que Gonçalves Dias até então que viveu mais fora do Maranhão do que no Maranhão. Porém, eu acho inteligente essa ideia, essa questão de unir esses locais, porque um é o local onde ele nasceu, que é Aldeias Altas, lá no Laranjeiras, no povoado Laranjeiras, e ele viveu lá, uns 3 anos, pequenininho, vivendo na mata do Jatobá, naquela população onde já tinha pessoas, civilização lá, e aí ele foi para o mundo, foi para Portugal, quando cresceu, mas teve esse meio termo, de estar voltando a Caxias, voltando ao Maranhão em passeios, em visitas, e hoje, mais ainda, que essa ideia do poeta
que é das duas cidades, né, se torna mundial. Acredito que seja interessante a gente, né, falar sobre essa ideia de que Gonçalves Dias ele é de Aldeias Altas, ele é de Caxias, mas também ele é do mundo. Pesquisadores revelam que, ainda menino, Gonçalves Dias dominava a leitura, a escrita e as contas com um brilho incomum, talento que cedo cruzou o Atlântico. Em Portugal, entre leis e livros, descobriu o romantismo e se deixou envolver pelas grandes vozes da literatura europeia. Ficando em Coimbra, ele matriculou-se, concluiu os estudos preliminares, secundários, ginásio científico e depois ingressou na Faculdade de Coimbra. Mas acasalava dentro do seu peito, dentro do seu espírito, uma saudade da terra. E é por isso que ele compôs, antes dos 20 anos de idade, a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Enfim, uma canção belíssima. Gonçalves Dias morreu em 3 de novembro de 1864, em um naufrágio na costa do Maranhão, mas o seu legado permanece na história do Brasil, do Maranhão e nas duas cidades, Caxias e Aldeias Altas, que são memória viva. Com o falecimento de todos esses personagens, inclusive o de Gonçalves Dias, em 1864, esse sítio das Matas do Jatobá some do nosso radar, né? Não se tem registro conhecido do que aconteceu com ele durante esse meio tempo. Só no ano de 1923, com o centenário do poeta Gonçalves Dias, é que o prefeito de Caxias, Francisco Villanova, decide, como parte das homenagens ao poeta, localizar esse sítio, né? Localizar essa fazenda Boa Vista. Então ele se dirige ao local com a ajuda de populares e lá ele encontra, em meio ao mato, restos de parede, do chão, da soleira da casa, de louça, mas nada como era nos tempos áureos, né? Porque, segundo o biógrafo e amigo de Gonçalves Dias, o local lá, o sítio Boa Vista, a casa era rústica, não tinha muita estrutura. Então era muito difícil ela ter resistido esses 100 anos aí, sem algum tipo de conservação, né? Com versos que atravessam gerações e continuam a inspirar, Gonçalves Dias parece ter deixado o talento poético como herança aos seus conterrâneos. Terra de poetas, lar de cronistas, cordelistas, poetas contemporâneos. A Aldeias Altas tem se revestido a cada ano que passa de um orgulho enorme. Primeiro porque Gonçalves Dias valoriza o nosso município, no sentido que leva o nome para o mundo, porque não é só de Aldeias Altas, ele é um poeta do mundo. E é um nome que faz referência não só na literatura, mas às suas bandeiras que ele levantava, né? Aldeias Altas é um território também que temos comunidade quilombola, o povoado onde ele viveu, que é Laranjeira, Mato Jatobás, é uma comunidade quilombola. Inclusive lá nós temos uma escola que leva o nome dele. Então não só a cidade como o campo tem usado a história, o legado de Gonçalves Dias para incentivar a formação. Hoje Aldeias Altas é constituído um município leitor, por exemplo. Nasceu a partir disso uma feira literária chamada Fliama, que é a Feira Literária de Aldeias Altas Maranhão, que tem fomentado a formação de estudantes, professores e da população em geral como leitor e escritor. De lá para cá, muitos livros de autores locais foram publicados. A exemplo do Zé Bona, que de 34 anos tinha esse sonho de publicar livro. Nós temos desde criança, de 5 anos, a idosa de 84 anos, publicando seus livros, lendo, fomentando. A partir desse legado que nasceu Gonçalves Dias. Afinal, é daqui que surgiu também o lema, somos todos gonçalvinos. Gonçalves Dias era um poeta romântico, mas foi muito além disso. Era um talento multifacetado. Teatrólogo, advogado, jornalista, professor e etnógrafo. Escreveu Brasil e a Oceania e elaborou o Dicionário da Língua Tupi. Aqui no Instituto nós buscamos mostrar o outro lado do Gonçalves Dias, mostrar que ele é um escritor
contemporâneo, na verdade. Ele é um escritor que passou, né, todos os tempos, e ele continua aqui, a pesquisa dele é atualizada, os trabalhos atualizados. Fonte de pesquisa, muitos pesquisadores vinham aqui no Instituto, conheciam as obras dele. E aqui nós damos esse valor, né? Procuramos mostrar o lado do Gonçalves Dias como etnógrafo. Além de ser poeta, ele já começou a pesquisar, a pedido do imperador, a educação, a sociologia, a etnologia das bandas do norte. Aquela época o Brasil era ainda norte, nós aqui no norte e os sulistas lá sul. O Império, a capital do Império, ficava no Rio de Janeiro, naquela época era sul, hoje é sudeste. Pois bem, e Gonçalves Dias veio chefiando uma comissão, pesquisando desde Bahia, Ceará, Piauí, Maranhão, a Amazônia legal propriamente dita. E pesquisou e fez muitos poemas para os seus irmãos originários das etnias timbiras, tamoios, tupis, guaranis, enfim, todas as etnias indígenas. Ele é patrono, Gonçalves Dias, exatamente porque consideramos o Gonçalves Dias um historiador, né? Um etnógrafo. Então ele tem uma cadeira, né, no Instituto Histórico, que hoje é ocupada. Essa cadeira é a professora Deusimar Costa Serra que ocupa a cadeira do Gonçalves Dias, aqui no Instituto. Certo? Então o Instituto ele prima por esse lado de Gonçalves Dias, o lado etnógrafo, o lado historiador. Porque nós consideramos também que o lado poeta, a academia já trata disso, né? Então nós aqui estamos tratando do outro lado que é pouco conhecido. O pessoal só se refere como poeta, né? É o poeta. Na verdade ele é o escritor. Toda a Academia de Letras, ao ser criada, ela é criada com 40 cadeiras, né? São 40 patronos. E dentro desses patronos, a gente sempre elege um que vai levar o nome da casa. E dentro dos nossos patronos, a gente escolheu Gonçalves Dias. Para o Aldeias Altas ser o território onde estão as relíquias, né? Onde o local onde ele nasceu e viveu, no povo Laranjeira, Mato Jatobás, e o local onde cedia a nossa sede, a da Academia de Letras, é a Praça Gonçalves Dias, Leão do Poeta. Também é uma das razões para colocar a casa de Gonçalves Dias. A cadeira número 1 temos como patrono Gonçalves Dias. E tem o nosso decano, que é o mais velho da Academia de Letras, com 84 anos, seu Zé Bona, é o que ocupa a cadeira número 1, que leva o nome de Gonçalves Dias. Para muitos, é um orgulho de ser da mesma terra de Palmeiras. Um orgulho que se traduz em homenagens que atravessam o tempo. As matas do Jatobá só surgem aos Caxias novamente em 1964, quando o prefeito de Caxias, Numa Pereira, junto ao então prefeito de Aldeias Altas, Belino Machado, eles resolvem fazer uma homenagem agora em celebração aos 100 anos do falecimento do poeta. Então, nesse ano, por que se faz necessária a presença de Aldeias Altas, né? Porque até 1962, Aldeias Altas era um povoado aqui de Caxias. Só em 62 que ela era erigida a município. E as matas do Jatobá, onde estava localizada a fazenda do pai de Gonçalves Dias, estão inclusas justamente nesse território de Aldeias Altas. Então a participação dos dois prefeitos fazia necessária, né? Então em 1964 é encomendado ao cultor caxiense Mundico Santos um monumento em homenagem a essa ocasião, né? E assim é feito. Com uma forma de obelisco é construído e naquele ano, no dia 3 de novembro de 64, esse monumento é exposto na Praça Gonçalves Dias aqui em Caxias para a população, e daqui saiu em comitiva até as matas do Jatobá, onde foi exposto e instalado, com a presença de vários populares na ocasião. E assim ele permanece. Finalmente é localizado o local onde era a casa do pai de Gonçalves Dias, nas matas do Jatobá. E até esse ponto, esse monumento ele permanece intacto, né? Até que no ano de no final da década de 90, o então prefeito de Caxias, Ezequiel Barros, ele decide fazer um concurso para alterar o monumento da Praça Gonçalves Dias de Caxias, que antigamente era um busto, só um busto, né?
ele faz um concurso e retira aquele busto e instala aquele monumento que a gente conhece atualmente, né, um tamanho real do poeta. O que é feito com o antigo busto? O antigo busto é enviado para Aldeas Altas, onde é instalado lá no monumento de 64. E assim permanece. Esse busto fica lá até por volta de 2013, salvo engano, quando, em virtude de uma homenagem do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, aos 190 anos do poeta, é feito a remoção desse busto e instalado um novo pelas mãos do artista Lailson Coimbra, que é o busto que se encontra até atualmente. E o busto que estava lá antes do Lailson Coimbra é instalado na Praça de Gonçalves Dias, no centro de Aldeas Altas. E é assim que permanece. Aquela escultura que tem na entrada da cidade, na BR-316, ela foi idealizada e confeccionada pelo professor Passinho, que ele era um intelectual, um professor de renome na cidade. Ele é fundador da Asleama, membro do Instituto Histórico, então ele foi um intelectual muito importante e amava a cidade de Caxias. E para ele, bom, se Caxias é a terra de Gonçalves Dias, por que não ter uma homenagem ao poeta na entrada ali da cidade? Então ele teve essa ideia, ele mesmo esculpiu e teve um apoio muito grande da professora Valquíria, que era a secretária de Cultura, e da prefeitura, que era o Dr. Humberto Coutinho. Então é um dos cartões postais da cidade também, essa escultura, né? Porque o Gonçalves Dias ele tem a obra de poesia, que é trabalhada na literatura, né? Nos bens e materiais da cidade. Mas quando você tem o concreto, o material, como é um logradouro público, o nome de logradouros de ruas, ou então um busto, né? As pessoas elas têm maior convicção e de interesse de conhecer aquela obra, como é o nome do Gonçalves Dias. Indo para essa ideia, né, criativa, lúdica, a exposição é toda assim, né, nessa questão criativa. Eu criei, né, vários Gonçalves Dias em elementos históricos, né, literários, artísticos, e aí foi onde eu tive essa ideia de colocar essa caricatura dentro da bandeira de Caxias, né, com a data, né, e também um mapa fragmentado onde indica, né, todas as cidades em que era Caxias das Aldeas Altas, né, Matões, Coelho Neto, Timon, né, então tudo são terras do Gonçalves Dias, né, e o mapa de Aldeas Altas com Gonçalves Dias dentro também, e as datas, né, para indicar de nascimento, né, e a data de falecimento que tem a ver, né, que é o Maranhão. E é essa ideia que eu trouxe para figurar, né, de forma assim bem mais lúdica, né, algo figurativo, essa ideia dos dois locais de nascimento do poeta. Com essa ideia, né, com a descrição dada pelo amigo dele, Henrique Leal, que era uma construção simples e com a ajuda que a gente tem hoje da inteligência artificial, eu tive essa ideia de colocar numa foto recente do amigo David Souza, que ele tirou do local, colocar como seria se a casa tivesse resistido ao tempo, né? É só um exercício de imaginação, mas que serve para ilustrar, assim, para os cidadãos de Caxiense terem uma ideia de como seria mais ou menos a casa de Gonçalves Dias lá nas matas do Jatobá. Simples, a construção meio rústica, né? E que pudesse ilustrar de uma maneira assim mais concreta como seria essa residência de Gonçalves Dias, né? No sussurro das palmeiras, no eco dos versos que atravessam gerações, vivem em Jatobá, entre raízes antigas e sombras que guardam histórias. Permanece na mata fechada, nos cantos, nos bustos, nas pedras e nas palavras eternas que o tempo não ousa apagar.